Fala, escuderia, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai avaliar um Kwid, mas quem que cedeu esse carro pra gente foi o nosso amigo Thiago, do canal Garagem TNK. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal do Glenn. E é isso aí, vamos fazer esse vídeo aí. Exatamente, esse aqui é a versão de entrada, né, do Life, Kwid Life 1.0 3 cilindros aí. Exatamente, então se você ficou curioso, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nada de novo que a gente posta toda semana para você e desce o dedo no like aí para ajudar a gente, beleza? Vou deixar o card também para o canal do Garagem TNK, dá uma passadinha lá também para dar uma força, beleza? Chega de enrolação, já falamos demais. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. E olha só o que a gente está avaliando hoje, o SUV compacto da Renault, né? Vamos lá, falar primeiramente de motorização. Então aqui nós temos o motor 1.0 de 3 cilindros, né? Aspiradinho mesmo, que rende 70 cavalos e 9,8 kg de torque. Esse carro aqui tem a transmissão manual de 5 velocidades, tá? E é um carro peso pena, né? A gente tem somente 758 quilos. Com todo esse conjunto aí, a gente acaba fazendo o 0 a 100 na faixa ali dos 14 segundos, tá? Com velocidade máxima de 156 km por hora. Bom, e a Renault brinca com a gente, né? Ela fala que esse aqui é um SUV compacto. Basicamente por quê? Por conta do seu ângulo de entrada de 24 graus, que é um ângulo relativamente bom. Aqui a gente tem algumas versões, nesse caso é a Life, porém acima dela a gente tem a Zen, a Intense e em 2020 veio a Outsider. Detalhe interessante que tanto na Zen como na Life, que é essa aqui, a gente tem as maçanetas e também os retrovisores com essa coloração aí, né, que é o plástico escuro mesmo. Outro detalhe interessante é que a partir da Intense a gente tem também o farol de neblina disponível. Mas para falar de design aqui eu vou chamar o Thiago aqui para ajudar a gente. Fala galera. E aí, vamos lá, vamos descreve aí pra gente. Então vamos lá. Então, por conta desse sentido e aspecto aventureiro, eles deixaram uma grade um pouco maior com um jogo óptico de uma única parábola com seta, farol baixo, farol alto e luzes de posição aqui. Como o Glenn falou, não vai contar com os faróis de neblina e tem essa abertura e essa abertura aqui para a área de ventilação. Exatamente. Já que na lateral, então a gente vai contar com essas caixas de roda em plástico, né, para dar um ar de robustez aí também, contando aí com essas rodas em rodas de ferro convencional, não é liga leve, né, com medida de pneu 165/70 aro 14 e calotas. Um detalhe também interessante aqui, falando da lateral, a gente tem disco somente na dianteira, tá? A traseira é tambor. Vamos lá passar para a traseira. Na traseira, então, a gente vai contar com faróis bem simplórios, pequenos, mas de boa visualização, com luz de seta, freio e posição e ré, tá? Lembrando que a ré é somente de um lado. A Renault não colocou dos dois lados, colocou apenas de um lado, que é este lado de cá que acende. Redução de custo, tá, galera? Tudo visando redução de custo. Como vocês podem ver também, não tem nenhum tipo de abertura aqui, por dentro, por fora, só lá dentro, até por modo de uma alça e pela chave tradicional padrão operacional, né? E aí você vai daquela forma bem arcaicazinha de colocar a chave, girar e abrir. Bom, falando então também daqui de trás, como eu disse, sem limpador e nem o esguicho traseiro, mas ele conta com um desembaçador traseiro. Um fato interessante de dizer é no teto, tá? Como vocês podem ver aqui, né, a gente tem esse desenho em V que a Renault alega aí e justifica isso com o fato de ter um arrasto aerodinâmico melhor aí para o carro. Beleza, vamos abrir o porta-malas e falar do porta-malas. Vocês podem ver, chave sem nenhum comando, né? Ele possui porque o proprietário colocou o sistema Positron de alarme, mas para abrir é operacional padrão. Exatamente. Aí você tem acesso ao porta-malas. Exatamente, aqui o porta-malas não tem acabamento nenhum aqui, tá? E aqui a gente até que tem um acabamento razoável, né, daqui, mas nenhuma proteção aqui para
para lataria, que 290 litros. Vamos comparar aí com o Corsinha Wind, que a gente já fez a avaliação do menino Thiago aqui. No Corsinha a gente tem 240 litros, tá? Então ele é bem menor do que esse aqui, apesar do carro inteiro ser bem compacto. Bom, falando aqui da parte do interior, evidentemente não preciso nem comentar, né? Tudo plástico, manivelinha ali para abrir o vidro. E olha o tamanho do vidro, pequenininho pra caramba. Quando você está dentro do carro, que é o que eu vou fazer agora, ele fica bem pequeno, cara. Dá uma sensação de claustrofobia, ainda mais juntando com esse banco aqui que forma uma parede aqui na minha frente, né? Ó, o Thiago acabou de sentar aqui, já encostou, já tá empurrando, tá sentindo meu joelho, né? Tô. Pois é, aqui... Isso que o banco não está regulado para mim. Exatamente, não tá para ele. Mim, você não vai ter espaço aí atrás. Exatamente, eu tenho 1,77 m, né? E fica bem ruim aqui. Agora vamos falar aqui do banco traseiro, né? Apoio de cabeça somente para os ocupantes das pontas, com cinto de 3 pontos também, só para quem vai nas pontas. Não temos apoio de braço nem nada. Um ponto interessante é que nós praticamente temos um assoalho nulo ali de túnel, né? Túnel central baixíssimo. É baixíssimo e também vale a ressalva de que não temos banco bispartido, são um banco inteiriço. Exatamente, mas bora agora falar da frente. Bom, falando então aqui da porta dianteira, tudo plástico. Um detalhe que o nosso amigo Wesley ali do carro de garagem falou, olha o tamanho do cotoco aqui pro braço da pessoa, nem segura nada. Também aqui pelo menos o vidro abre por inteiro, né? Aqui retrovisor manual. E aqui os banquinhos, cara, os banquinhos são até bonitinhos, cara. Os banquinhos eu acho bem bonito, tá? Não tem nenhuma aba praticamente, é nula, mas é um banquinho bonitinho. O tecido também é bem simples. Vamos entrar aqui no carro, no poçante. Bom, volantezinho bem pequenininho, né? Não temos direção hidráulica. Aqui nesse carro a gente tinha duas opções, dois opcionais. O ar-condicionado e a direção hidráulica. Esse carro não conta com nenhum desses dois. Tudo plástico e você estica a mão, você bate a mão aqui no vidro. É bem pequenininho mesmo, tá? Não tem porta-objetos, não tem nada. Câmbio de 5 velocidades. Aqui é apenas a ventilação. Aqui não temos nenhuma função a não ser a do desembaçador traseiro e do pisca-alerta. O painel não tem nem conta-giros, é simplesmente o velocímetro com essa informação aqui de quilometragem, de tanque de combustível e também um econômetro que fica aqui embaixo. E conforme você vai dirigindo, ele vai mostrando, né, se você está dirigindo de maneira econômica ou não, né? Aqui nós temos apertando esse botãozinho aqui, a parte do odômetro parcial, né? E vamos lá, as luzinhas de advertências ficam ali. Aqui, essa central aqui foi colocada, né? Ela original, esse carro original nessa versão não tem central, tá? Tem nem como opcional. Aqui um porta-luvas cavernoso, gigantesco, sem iluminação, claro. É muito grande mesmo, tá? E basicamente isso, tá? Aqui a gente tem, não temos espelhinho. Aqui temos um espelhinho, mas não temos iluminação. No retrovisor é um retrovisor sem ser fotocrômico, comum. Aqui um porta-objetos bem grande. Aqui, não sei nem se eu posso chamar isso de porta-objetos, porque você abaixa aqui o freio de mão, ele pega ali, né? E aqui uma tomadinha 12 volts. Aqui nós temos airbag também aqui e aqui, lateral, tá? Interessante que nós temos aqui a regulagem de altura, né, para os dois ocupantes da frente, mas chega de enrolação e bora dar um rolezinho de Kwid. E é isso, dando uma volta aqui com garagem TNK. Fala, galera! E vamos falar um pouco sobre o Kwid. Renault Kwid 1.0. 1.0, 3 cilindros, 70 cavalinhos com 9,8 kg de torque. Bom, primeiramente, aqui a questão de dirigibilidade não tem muito o que avaliar, né? É uma tocada normal, não tem nada focado em performance, né? A direção, apesar de
de não ser não hidráulica, né? Exatamente, ela até que tem muito carro que é muito mais pesado do que ela. Por exemplo, o do Gol. O do Gol, quando não tem G4, não tem assistência, cara, é um negócio difícil de estacionar. Nesse caso aqui, até que ela vai bem. Interessante é que o econômetro, né, com... A barra. Falando aqui, uma barrinha aqui que eu tô sem o pé no acelerador aqui, que tá falando que o carro tá super econômico e tudo mais, né? Mas falando sobre economia, e aí, fala sobre a economia desse carro. Então, vamos lá, galera. Falando sobre Renault Kwid na questão economia, a gente sabe muito bem que este carro ele está entre um dos top 10 mais econômicos. Aliás, ele está colocado como o primeiro, né, o carro mais econômico hoje no território nacional. Eu fiz medições, eu utilizei ele para ir pra praia. Já rodou bastante. Já andei bastante com o carro, fizemos a marcação. Eu junto com o proprietário do carro também fizemos marcações. Na bomba, né? Porque esse carro aqui não tem computador de bordo. Na bomba, então a gente fez modo raiz mesmo e deu na cidade aí em torno de 10, 11, né? Dependendo do pé que você, né? A forma como você dirige. E na estrada deu 15 km por litro de etanol. Então isso é muito bom. Para um carro desse nível é muito bom. Tá, e aí já passando para um próximo ponto, a questão de... Você foi sozinho, você foi carregado o carro? Carro com bagagem, né? Bastante bagagem, mais uma pessoa. Então 2 pessoas mais bagagem. Tá, e questão de desempenho, como é que foi? Na estrada ele foi bem. Não senti necessidade em algum momento né, assim, de dificuldade, de sentir muita falta de motorização por conta de ser 1.0 e estar numa serra. Desceu tranquilamente, subiu tranquilamente também, sabendo trabalhar com o câmbio, né? Lógico que o econômetro ali às vezes no painel grita um pouco por conta da economia, mas no geral ele foi bem. Achei que ele foi muito bem. O carrinho, ele é bem relativamente esperto, tá? Ele tem 758 quilos e tem esses 9 kg de torque aí com 70 cavalinhos. Então o carro realmente ele é um carrinho realmente esperto, tá? Ele não é um carro rápido, mas ele dá para viajar com ele ali na faixa dos 100, 120 tranquilamente. A questão de barulhos de acabamento, esse aqui tá com 21 mil quilômetros rodados. Tá chato de viajar com ele por barulho de acabamento? De forma alguma, galera. Não senti, aliás, muitas das coisas que vieram pra mim, que chegaram em mim sobre mitos, né, que eu testei como mito, de barulho da tampa do porta-mala vibrando, não escutei e fiz viagens a 120 km por hora. Ruído aerodinâmico, nossa, insuportável. Não. Existe o ruído, mas não é algo tão exorbitante assim, como né? As pessoas falam. Isso, o barulho do rolamento do pneu tem, barulho de acabamento, né? Dependendo da estrada que você vai, tem um pouco, coisa normal, nada fora do padrão. Questão da suspensão, de dar final de percurso, não tive esse problema. Eu peguei estradas de terra também, não tive esse problema com esse carro. Então eu não sei sinceramente se é uma coisa deste modelo ou se é alguma coisa, né, de mito, das pessoas falarem além do que realmente é. Tá. Cara, questão de dirigir esse carro aqui, ele é um carro bem esperto, ele na cidade é um carro gostoso, é bem espertinho, né? É um city car, né? Exatamente, é um city car. Ele aqui na parte de câmbio, ele tem um câmbio em matéria de engate, né? É um câmbio longo, né? Você percorre De engates bem longos. Você percorre um grande vale aqui, exatamente. Mas vamos lá fazer uma retomadinha aqui, ó. Nós estamos aqui a 10 km por hora, vou puxar de 20 km por hora aqui em primeira. Interessante é que ele tem o shift light, né? Ele tem um indicador para subir marcha e para descer marcha, tá? Então vamos lá, 20 km por hora, pisei em tudo. Cortou ali nos 40 mais ou menos. Cara, puxa bem, cara. Esse carrinho puxa bem. Ele puxa bem. Esse é o grande trunfo do Kwid. Ele é um carro muito leve, né? O Kwid, ele é esperto. A carta máxima o wise desse carro é ser esperto. Um city car esperto. Essa é a grande sacada desse carro. Sim, o carro, ele realmente é bem esperto. Aqui a gente tá na chuva, esse carro tem ABS.
o ABS ele serve para ajudar a gente em situações de frenagem, para você manter a dirigibilidade do carro. Então, para isso, aproveitar que está num dia de chuva, né, que a gente não escolhe esses dias para fazer a avaliação, e vamos fazer depois um testezinho de frenagem apenas para vocês terem noção. Gente, aproveitando para falar aqui em questão de conforto, eu acho que vale ressaltar. Sim. O Glenn é mais baixo do que eu, mais magro do que eu sou bem grande, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu fico com o meu ombro colado na coluna do carro aqui, ó. Então pra mim é um carro que eu fico um pouco de lado assim, né? Não fico muito confortável. Pra dirigir é um pouco pior, porque na hora de dirigir, quando você, né, você tem a empunhadura do volante, você acaba ficando mais apertado, né? Mas é aquilo, gente, proposta. Qual que é o target desse carro? É um carro comprido, espaçoso, grande? Não, é um carro city car. Exatamente. Bom, aqui a gente tem os 2 airbags, é um carro gostoso de guiar. 4 airbags. 2 dianteiros e 2 laterais. Exatamente. É um carro gostoso de guiar. É um carro que vai te levar do ponto A ao ponto B, tá? A ideia dele é esse. Questão de problema de manutenção, teve muito? Problema de manutenção não, gente. Até agora a gente não teve nenhum, além da básica, troca de óleo, troca de um fluido. Porque a preventiva... Alguma coisa preventiva, ok. Né? Não tivemos, né? Eu junto com o dono é familiar meu, então eu junto com o dono sempre estou ali convivendo com isso. Não tivemos nenhum problema nesse sentido, nesse aspecto de manutenção e tudo mais, além da básica. O único salve é que a gente tem problemas de lâmpada lá atrás, onde eu já tive que fazer 2 trocas da lâmpada de freio, que é uma lâmpada 2 polos, né? Então isso é uma coisa que incomodou um pouco, porque você troca, dá um tempo ele queima, você troca, dá um tempo ele queima, então é problema chatinho, né? E é sempre um polo, tá? Ele não queima os dois, ele queima sempre um polo só. Normalmente o polo do freio. Entendi. Bom, agora a gente vai fazer um teste de frenagem e vocês vão acompanhar aí com a gente. Então nós vamos aproximando aqui do teste de frenagem, jogar uma 3ª marcha aqui para ajudar na frenagem. Estou aqui a exatos 70 km por hora. Nessa placa eu vou frear, freio. O que voou? Freio. O seu negócio. Beleza. Cara, levando em consideração, depois a gente vai mostrar, tá? A distância que a gente percorreu. Estava 70 km por hora, está chovendo, o ABS foi ativado e o ABS, um detalhe que muitas pessoas confundem, ele não necessariamente faz você frear mais rápido. Ele não diminui o percurso de frenagem, e sim ele mantém a dirigibilidade no momento que você está freando forte, porque eles não travam as rodas, tá? Mas ele não diminui, tanto é que esse carro aqui, como eu falei para ele, quando você modera ali no pé, ele freia mais do que quando você simplesmente tuxa o pé sem dó. O que vale ressaltar aqui é o seguinte, o ABS foi feito para você poder frenar e desviar de um objeto. Um carro sem ABS você freia, mas você não consegue desviar porque você trava as rodas. Exatamente. O ABS consegue frenar, ter um rendimento positivo da frenagem, porém ter essa possibilidade de desviar de um objeto, né? Sem perder a eficiência dos freios. Então por isso que às vezes ele prolonga um pouco, dependendo da situação, a frenagem. Exatamente. Bom, mas como todo carro não é perfeito, né? Então aqui, se você conhece o canal, você já sabe disso, mas se você não conhece, todo final de avaliação aqui eu passo 2 prós e 2 contras dos carros, para ser uma maneira imparcial, para mim não puxar a sardinha pro carro que eu gosto, né? Então, até mesmo porque eu acho que nós que somos do YouTube temos a ideia de que não adianta ter rabo preso com uma marca e só elogiar quando não estamos sendo justos com vocês que são nossos inscritos, que assistem o vídeo, que procuram uma avaliação sincera, uma avaliação que tenha uma opinião sem partir para um lado, né? Seja do consumidor ou da concessionária, da marca. Exato. Então o primeiro ponto positivo: economia. Economia de combustível. Não tem como fugir disso, que o carro realmente é muito econômico. Então não tem como não colocar isso como um pró. Segundo pró é a questão o carro ele é muito esperto, né? Desempenho mesmo, tá?
Não que o carro é esportivo, focando, tá? Mas... gente, lembrando, focando no target do carro. Isso, o carro ele tá? desenvolve muito bem na cidade, desenvolve bem numa estrada, claro, com as suas devidas limitações, mas o carro tem uma... 1.0, 3 cilindros. Sim, mas o carro tem um desempenho interessante. Agora, falando dos pontos negativos, que também tem. Primeiro ponto, espaço interno. Com certeza, é um tendão de Aquiles desse carro. Aqui, como eu comparei, o porta-malas, né, desse carro tem 290 litros contra 240 de um Corsinha. Isso muito provavelmente é porque eles trouxeram talvez o banco um pouco mais para frente, o banco traseiro, limitando muito quem vai atrás, mas focando mais no espaço de porta-malas. Eu acho que seria mais interessante fazer o inverso, né, deixar um pouco porta-malas exatamente, e espaço interno. Que aí você vai com conforto. Isso é o sucesso de muito carro, gente. Não adianta. Ou você tem porta-malas ou você tem espaço interno. Se você tem mais espaço interno, menos porta-malas. Mais porta-malas, menos espaço interno. Isso não tem como tirar. E claro, outro ponto aqui que não tinha como não colocar, assim como da economia, a gente não pode ser hipócrita, né? E falar de um ponto negativo que é o conforto que o carro não tem. Ele não nasceu, não foi concebido para te proporcionar conforto. Então não tem direção hidráulica, não tem um ar-condicionado nesse caso aqui. Lembrando, gente, versão básica, pé de boi, versão mais barata. Exatamente. Não adianta, gente, é aquilo, é um carro, é um city car. Isso aqui não é um Corolla, isso aqui não é um Cruze, isso aqui não é um carro de luxo, isso aqui é um carro básico para o uso diário. Ir no mercado não é desconfortável com esse carro, ir na farmácia, na padaria, não é desconfortável. Mas uma viagem longa de 3 horas para mais acaba sendo um pouco desconfortável. Exato. E aí, galera, chegamos ao fim do vídeo do Kwid. Agradecer novamente o Thiago do Garagem TNK. Eu que agradeço aí pelo convite de aparecer aqui e, enfim, é isso aí, galera. Esse foi a avaliação do menino Kwid. Exatamente. E se você gosta de conteúdo automotivo, você tem que fazer o quê? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Dúvidas, perguntas, sugestão, angústias, deixa aqui no comentário que o menino Glenn vai responder vocês sem dúvida alguma. É isso aí, galera. Agradeço a sua visualização. Te espero no próximo vídeo. Eu conto com a sua presença. Valeu!